Romanos 1,16, Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela injustiça. Vou ler de novo 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela injustiça. Olha para cá, por favor. Eu vou começar essa série de sermões sobre casamento de um jeito um pouco diferente. Eu vou falar, obviamente, posteriormente, sobre perdão, sobre aliança, sobre vida íntima, sobre a família do cônjuge, sobre tomar a cruz. Assuntos importantíssimos que precisamos aprender constantemente. Claro que eu vou falar a respeito dessas coisas, mas todas essas mensagens que virão a posteriori terão um efeito efêmero, serão um paliativo, curta duração. Se você não entender o que eu vou falar hoje, se você não entender a importância do evangelho dentro das famílias, dentro do casamento, tudo que vier posterior vai ter apenas um efeito de curta duração, curta mesmo. Porque tudo que eu falarei aqui é de suma importância, mas isso daqui é o alicerce, o evangelho. Eu acho que eu falei alguns domingos aqui, e você sabe, a instituição casamento, ela tem sido a cada dia mais deteriorada. A cada dia mais é tido quase como vergonhoso casar. Se um jovem de 20, 21 anos disse, vou casar. Hoje mesmo eu vi uma charge, tinha uma ratoeira, depois tinha tipo aquela armadilha de pegar urso, que fecha, e depois tinha um anel, dizendo, olha, só muda a estratégia, mas o objetivo é o mesmo, é acabar, prender. Porque é essa visão que muitos têm de casamento, Estarei amarrado, estarei lascado para o resto da vida. E então, por conta disso, somos estimulados o tempo todo a, para quê? Junta lá. Se não der certo, separa. Sem problema nenhum. E essa instituição sagrada chamada casamento tem sido a cada dia mais deteriorada, difamada. Tanto é que eu lembro de ter lido uma pesquisa dizendo que 25% dos casamentos fora da igreja terminam em divórcio. De cada 4, um termina em divórcio. E a porcentagem na igreja cristã era exatamente a mesma. De cada 4, um terminava em divórcio. Porque crentes estão vivendo como ímpios. Seus casamentos estão da mesma forma. Por qual motivo? Ora, eles estão tomando da mesma fonte. E por isso os casamentos têm o mesmo resultado. A cama, que seria para ser o leito sem mácula, sagrado, lugar de intimidade do casal, parece quase um ringue. Não há convergência nem mesmo na hora íntima. E é por isso que os casamentos vão acabando. Têm ingerido o mesmo remédio. Na Malásia, eles, alguns anos atrás, faziam isso, não sei se continuam fazendo ainda, mas na Malásia eles oferecem uma segunda lua de mel, grátis, 3 dias, custeada totalmente pelo governo, para casais que estão em processo de separação. Que coisa, hein? Entrou com processo lá, quer divorciar. 3 dias no resort, com aconselhamento, com comida, com tudo de graça. Tudo custeado pelo governo. Por que eles fazem isso? Porque qualquer nação minimamente sábia, ela vai saber que quando há divórcio, quem sofre na ponta da linha é um país inteiro, é a nação inteira. Não são apenas 2 cônjuges que separam, vai cada um para um lado e vida que segue. Os filhos sofrem, as pessoas em volta sofrem, e futuramente um país sofre. Eu lembro de também ter visto uma pesquisa dizendo que 90% das crianças que dão problemas nas escolas são filhas de pais divorciados. 90%, de cada 10, 9. Esse número não está tão errado, não, pode ver. Famílias desestruturadas desestruturam jovens que viram homens desestruturados, rebeldes e muitos, infelizmente, bandidos. Hoje em dia, líderes e pastores, eles têm se comportado como terapeutas motivacionais,
como palestrantes de autoajuda. E a consequência é que o resultado dos casamentos dentro da igreja são exatamente iguais aos casamentos fora da igreja. Por isso que eu vou dizer aqui, eu não vou dizer para você 7 regras de um casamento feliz, porque eu sei que o ser humano gosta disso, né? Pastor, 7 passos para a alegria do meu casamento. É isso que eu preciso, para ser feliz. Não vou dizer para você 7 regras ou uma oração ungida. E tem uns que é assim, né? Depois aqui da pregação, você vem, eu vou ungir a mão com óleo, vou tacar na sua testa. E o seu casamento vai ser transformado. Não é isso. Você precisa apenas de uma regra. Sabe qual? Conhecer a Deus. Conhecer o Evangelho. Se você entende que você precisa conhecer o Criador de forma íntima, se conectar a Ele, você então vai saber muito melhor lidar com a criatura, no caso do seu lado, com o seu cônjuge. Ter um contato com o Criador, conhecer o Criador é fundamental. Vou falar sobre perdão, boa comunicação, isso é importante. Né? Falar das mágoas, né? Não ficar guardando, não jogar no WhatsApp, indireta da esposa, #magoado. Não. Essas coisas são importantes, né? São importantes. Só que o Evangelho, ele é muito mais do que um ajuntamento de regras. O Evangelho, ele é uma mensagem que te leva de volta para Deus. É por isso que a própria palavra religião significa religar. Religar quem? O homem caído a Deus. E é isso que você precisa entender, que o seu maior problema não é o seu cônjuge. Porque talvez você pense assim, pastor, se o senhor soubesse o marido que eu tenho, o senhor mudava a pregação. Não, o seu maior problema não é o gênio forte, talvez, do seu marido, a mulher rixosa que você tem, não é. O seu maior problema está com Deus. Se você entende que o seu problema maior é com Deus, fica muito mais fácil você entender o seu problema com a criatura. O Evangelho, ele não apresenta Jesus Cristo como apenas um exemplo para nós seguirmos. Não. Ele é, óbvio que é. Mas o Evangelho, ele vai apresentar Jesus Cristo como um Salvador. Como aquele que é capaz de mudar a história de nossas vidas e de nossos casamentos. E se você então se vê como fraco, você vai clamar a Deus para que Deus possa fortalecer a você a fazer aquilo que você não dá conta. Porque, convenhamos, a maioria aqui, né, talvez o casal mais novo que a gente tem, acho que é o Bruno e a Vitória, 6 meses, Bruno? Deu 6 meses? Eu acho que não, né? 5, quase acertei. 5 meses, gente, não é nem tempo de brigar, né? 5 meses. Mas todos sabemos que é necessário. Perdão, paciência, vencer o mau gênio. Muitas pessoas talvez que são como eu, né? Não é que, por exemplo, coisas que a esposa ou os filhos fazem que nos irritam. Por vezes nós somos irritáveis, sabia disso? Eu descobri, esse é um grande defeito que eu tenho. Não são meus filhos que me irritam muitas coisas. Eu que sou extremamente irritável, qualquer coisinha eu fico bravo. O problema está em mim. O problema está em mim. Então você sabe que você precisa de paciência, de perdão, vencer essas coisas, mas por que ainda assim, por vezes, você não consegue? É porque falta o conhecimento genuíno de quem é Jesus Cristo, da mensagem do Evangelho. Se você entende que o Evangelho ele não é uma mensagem de introdução ao cristianismo, este é o erro de muitos cristãos. Eles pensam que o Evangelho é uma mensagem de introdução quando você vem para a igreja e depois desta introdução do Evangelho, você precisa crescer, né, e ir para coisas mais profundas, maiores. Não, o Evangelho ele é a mensagem do cristianismo. Não apenas de introdução, ele é o cristianismo puro. É por isso que eu não vim dizer para você assim, olhe para Jesus e imite o seu estilo de vida, ainda que por vezes vamos ter que fazer. Mas eu vim dizer para você nesses dias que se você quer ter um casamento durável, até que a morte o separe, você precisa olhar para Cristo e dizer, me sustente, me dê a graça, me capacite, porque por mim mesmo eu não dou conta. É só assim que os casamentos vão conseguir avançar. Ali está a resposta para mim, para a sua salvação, para a salvação do nosso casamento. Jesus Cristo como nosso Salvador. No final do ano agora, fizeram 22 anos que eu estou com minha esposa. Chão também já, irmãos? 22 anos, muito tempo. Desde a época de namoro, né? Primeira e única namorada que eu tive.
Uma vez vi um pastor dizendo, é mais ou menos por aí, né? Pastor, você já pensou em divórcio? Não. Homicídio, compensação. Várias vezes. Às vezes passam umas coisas meio loucas na cabeça da gente. É por isso que a gente precisa do Senhor. Então você primeiro precisa entender o que é o Evangelho. E hoje eu vou falar basicamente isso, né? Põe o primeiro princípio ali, por favor. O primeiro princípio, a mensagem do Evangelho é a ira de Deus sobre a maldade humana. Isto é Evangelho. A ira de um Deus santo e soberano sobre os nossos pecados, sobre a maldade humana. É isso que vai dizer no versículo 18, Romanos, capítulo 1. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem, tem algumas versões, sufocam, né? Colocam para debaixo do tapete a verdade pela injustiça. O que Paulo está dizendo aqui é que o ser humano, ele sabe o que é correto, sabe. Mas ainda assim, ele faz um esforço danado para colocar essa verdade para debaixo do tapete, para dar uma sufocada. E se você for honesto com você mesmo, você vai ver que, por vezes, você sabe o que é errado. Só que você quer tanto fazer aquilo, que você pensa assim, mas se eu fizer sozinho, eu vou ser muito cara de pau, né? Vou perguntar para alguém se alguém faz também, porque já vão ser 2 pessoas. Aí você vai, fulano, você acha que é errado isso aqui? Se o fulano falar, eu acho que não. É tudo que você queria. Se o pastor ainda diz, nossa, daí já era. É agora que eu meto o pé mesmo. Todo homem sabe que Deus existe, mas ele tenta sufocar essa verdade. O Evangelho é você entender por que Cristo Jesus morreu. Qual foi o objetivo, a finalidade. E Jesus Cristo morreu não foi para que nós tivéssemos bons casamentos duráveis e filhos gordinhos e rechonchudos. Não é esse o objetivo. Jesus Cristo não morreu por isso. Mas a Escritura vai dizer que ele morreu com o objetivo de aplacar a ira de Deus. Exatamente, Deus está irado com o pecado humano, com o nosso pecado. E então Jesus Cristo precisou morrer daquela forma vergonhosa, humilhante e dolorida, verter o seu sangue, para que a ira de Deus fosse aplacada, para que de fato o sangue no olho que Deus estava, Deus pudesse dar uma amenizada. É por isso que na Arca da Aliança tinha o propiciatório, né, aquela tampa que ficava por cima. Embaixo ficavam os mandamentos, e em cima o propiciatório, onde tinha os 2 anjos com as asas, um virado para o outro. E o sacerdote fazia o sacrifício ali em cima. Matava o animal e derramava sangue, para que Deus do céu, ao invés de ver o seu mandamento quebrado, ele visse o sangue do cordeiro sobre aquelas infrações. Foi por esse motivo que Cristo morreu. Ele não morreu simplesmente para que você tivesse uma boa vida com o seu cônjuge, filhos felizes, uma boa condição financeira. Nada contra, vamos lutar por isso sempre. Mas Jesus Cristo morreu para que a ira de Deus fosse aplacada. Você precisa entender que o Evangelho, ele não começa com Jesus te ama. Não. Sabe como começa o Evangelho? Ele começa exatamente com Romanos 1,18. A ira de Deus está sobre toda alma que comete pecado. Deus está de fato irado com o ser humano que peca. Isto é o Evangelho, é Deus irado com o homem. Pastor, mas calma aí, Deus é amor, não é isso que diz a Escritura? Sim. Ora, mas se Deus é amor, como assim Deus pode ficar irado? É justamente por ser amor. Ele tem que se irar, deve se irar contra tudo aquilo que é mal, porque nós somos assim. Você que é tão falho como eu, se você vê coisas malignas, perversas, você se ira. Por que Deus seria diferente? Veja isso não é verdade. Imagina o seguinte, você está lá, você não é crente, está com 15 anos, e de repente você conhece um namoradinho, daí numa noite lá você se entrega a ele e engravida, com 15 anos. E você tinha inúmeros planos pela frente, você queria fazer faculdade, você queria fazer intercâmbio nos Estados Unidos, Canadá, você queria fazer várias outras coisas, menos ser mãe naquele momento. E então, diante dessa circunstância, você sem ser cristã, e com isso tendo acontecido em sua vida, se chega alguém e diz assim para você, ô fulano, poxa, filho nessa hora vai atrapalhar tudinho, hein? Mas como você está grávida de pouco tempo, você acha que não convém tirar?
E ainda é um aglomerado de células, nem é vida ainda, 2 meses. Aborta. Se você não é crente, talvez você fique balançada diante de uma alternativa dessa. E muitas sucumbem e fazem. Mas imagine o contrário. Você conhece um rapaz da igreja, você segue um relacionamento santo, casa virgem, começa a tentar engravidar e a criança não vem no primeiro ano, não vem no segundo, e no terceiro ano você engravida. Você então descobre que é um menino, prepara todo o quarto, faz um monte de coisa, pinta a parede, nuvens, tudo azulzinho, tudo bonito, começa a comprar um enxoval. Então você com um barrigão de 7 meses, vem uma pessoa e diz para você: por que você não aborta? A sua reação não seria a mesma daquela moça com 15 anos. Você iria se irar com uma pessoa diante de uma proposta dessa. Por que você iria se irar? Ora, porque você ama a vida. Se você ama a vida, você vai detestar o aborto. Não tem como juntar essas coisas. Ora, se nós como seres humanos nos iramos diante de situações assim, por que Deus seria diferente? Se de fato eu e você somos pecadores, devemos sempre lembrar que o que sustenta a minha e a sua vida, o meu e o seu casamento, sabe o que é? Temor a Deus. Temor a Deus. É tão certo que Êxodo 20, 20, olha o que a Escritura vai dizer. Aqui logo depois, de Deus, ele vai dar os mandamentos ali, dá os mandamentos. E então olha o que a Escritura diz. Moisés respondeu ao povo: não tem mais. Só olha que rapidinho, qual que era o contexto? Moisés, ele vai subir ao monte para receber os mandamentos. Diz a Escritura que o monte tremia, fumegava, relâmpagos, trovões para todos os lados, e o povo fica desesperado. Claro, Deus bravo assim. Você consegue perceber que Deus, ele dá os mandamentos em meio a raios e trovões? Não é igual um ursinho puff, não. Extremamente bravo. E então, nesse contexto, a Escritura vai dizer: Moisés respondeu ao povo: não tem mais, porque Deus veio para vos colocar à prova, para que o seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. O temor de Deus deve estar diante dos nossos olhos, porque só assim não pecaremos. Aí quando vem aquela vontade louca de você voar no pescoço do seu cônjuge, você lembra? Se eu fizer isso com esta mulher, eu vou estar fazendo isso com uma filha de Deus. Se alguém fizesse isso com a minha filha, eu arrebentaria um cara desse. Eu não vou fazer isso, porque Deus vai me arrebentar. Temor de Deus. Em Romanos capítulo 3, vai só uma página para frente aí, por favor. Romanos 3:10. Olha o que diz a Escritura. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua debaixo dos céus. Debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos não há destruição. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Por quê? Versículo 18. Não possuem nenhum temor de Deus. Ou na versão revista atualizada, não há temor de Deus diante de seus olhos. Sabe por que inúmeros casais vivem em pé de guerra? Brigando dia sim, dia também? Não há temor de Deus diante de seus olhos. Sabe por quê? A traição em casamentos? Mentiras? Não há temor de Deus diante de seus olhos. Sabe por que muitos usam apenas a boca para criticar, para difamar, para colocar o cônjuge para baixo? Não há temor de Deus diante de seus olhos. Sabe por que muitos têm os seus pés velozes para uma televisão, para as redes sociais? Porque muitos são extremamente simpáticos e doam muito do seu tempo em conversas em redes sociais, mas não conseguem conversar 30 minutos sem tocar o bendito celular com o cônjuge? Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há.
É por isso que a Escritura, entender o que Cristo fez é fundamental. Fundamental. É o temor a Deus que vai nos livrar de fazer as maiores besteiras de nossa vida. Temor. Porque em muitas situações você vai estar só. Apenas você. E se não há temor, você é uma presa fácil. O que livra um homem e uma mulher de um adultério? Temor de Deus. Malaquias, capítulo 2, versículo 13. Olha o que vai dizer, 13 e 14. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque Ele não olha mais para ofertas, nem aceita da vossa mão com prazer. Mesmo assim, perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e mulher da tua aliança matrimonial. Olha o que o profeta está dizendo. Você está buscando a Deus e parece que Deus não te ouve. Os céus parecem de bronze. E ele dizendo, por que, Senhor? Com lágrimas. Estou buscando o Senhor. E ainda assim o Senhor não me ouve. Por quê? O Senhor tem sido testemunha da sua infidelidade para com a mulher da tua mocidade, da tua juventude. Por isso que o divórcio ele não é falta de vontade de querer ficar junto. É falta de compromisso. Compromisso. Homens e mulheres de verdade fazem compromissos, alianças. É isso que nós precisamos fazer. Eu constantemente tenho o hábito de dizer aos meus filhos que eles nunca verão um dia eu largando a mãe deles, indo embora. Eu falo isso constantemente, porque para que quando eu pensar qualquer tipo de besteira, eles sejam os primeiros a jogar na minha cara. Ué, pai, o que aconteceu? Você mudou de ideia? E o que o Senhor nos disse a vida inteira? Onde fica? Onde fica? A Escritura vai dizer que os gibeonitas, uma vez o povo de Deus fez uma aliança com esse povo. É por isso que é sério essa questão de aliança. Vou falar disso mais adiante. Só que eu sei, né? Por exemplo, uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim, o sonho de todo pastor é que só cheguem à sua igreja casais tudo certinho, né? Que nunca tiveram outro relacionamento, nunca tiveram outro casamento, nada. Só que não, na igreja chega justamente tudo atravessado. E é claro, a partir do momento quando você reconhece os erros do passado, o que importa é você fazer o que é correto dali em diante. E não ficar acusado com o passado. Se houve um arrependimento genuíno, é isso que temos que fazer. Arrepende, pede perdão a Deus e bola para frente, para que não venhamos a errar mais. A Escritura vai dizer que uma vez o povo de Deus fez uma aliança com os gibeonitas sem consultar ao Senhor. Eles, na verdade, foram enganados. Os gibeonitas, eles eram praticamente vizinhos. E então, diz a Escritura que eles, temendo o povo de Deus, Israel, conquistando inúmeras posses, inúmeras nações, eles fizeram o seguinte, mesmo estando do lado, eles pegaram pão embolorado, sandálias velhas, roupas rasgadas, e foram ao povo de Israel e disseram assim, nós somos de uma nação muito distante, estamos há dias caminhando, tiramos os nossos pães quentinhos do forno, eles já estão embolorados, olha as nossas sandálias, o tanto que já gastaram, faz uma aliança conosco, de que vocês não irão nos matar. Diz a Escritura que o povo de Deus faz aliança com os gibeonitas sem consultar o Senhor. Anos mais tarde, diz a Escritura que, antes disso, daí eles fazem essa aliança, não consultam a Deus e depois descobrem. Eram nossos vizinhos, cara de pau. Nos enganaram. E eles queriam matar aquele povo. Mas eles disseram, não podemos. Fizemos um compromisso. Não podemos matá-lo. Escravizá-los, sim. Matá-los, não. Anos mais tarde, vem fome para a população. E então eles consultam a Deus. Por que a fome e a miséria sobre nós? E eles vão descobrir que anos e anos mais tarde, sabe por que era fome? Saul tinha matado os gibeonitas. Você falhou na sua aliança. Quando há uma quebra de aliança, cônjuges sofrem, crianças sofrem. Você acha que realmente é o sonho da criança? Dia de semana com a mãe e final de semana com o pai? Você acha que isso que é legal? Não é, não é. O temor de Deus é que nos livra do pecado, nos livra da tentação. Nos livra da tentação sexual. Sim, mais adiante eu vou falar sobre isso, né? Esse dia eu vou pedir, claro, para não trazer crianças. Mas talvez você pense assim, olha, o que vai me livrar da tentação sexual é,
É lembrar da fantasia de Mulher Maravilha da minha esposa. Ai, gente, que delícia. Pode, Mulher Maravilha, você pode se vestir de Thor. Hein, quis ver um martelo. Não tem problema essas coisas, não. Vou falar mais a gente, não há problema. Mas no dia da tentação, não vai ser essas lembranças que vão sustentar o seu casamento. Não. Vai ser o temor a Deus. Se entendemos que a ira de Deus é sobre todo aquele que comete pecado, isso vai nos privar de muito erro. Eu já estou encerrando. Põe ali o segundo, por favor. Segundo princípio. A mensagem do Evangelho, ela fala sobre o pecado humano. A chave para uma vida cristã e, consequentemente, para um casamento saudável é você se ver como pecador. Isso aqui é fundamental. Não só na sua vida com Deus, no seu particular, mas no seu casamento. É você se ver como pecador. E quando eu digo se ver como pecador, querido, não é de forma genérica. É tipo assim, não, eu sei que eu sou pecador, né? Todos erram. Não é isso. É entender de verdade. É não se ver apenas como alguém que comete falhas, mas é se ver como alguém miserável. É entender que nós nascemos inclinados para o mal, que se não for a graça de Deus nos conduzir nos caminhos dele, nós não conseguimos andar com as nossas próprias pernas. Isso é fundamental. É por isso que em Romanos 3,10, Paulo diz, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. É por isso que Jeremias vai dizer que o coração do homem é corrupto e enganoso, desesperadamente corrupto. Desesperadamente. É por isso que em 1 Timóteo, Paulo vai dizer assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, os quais eu sou o principal. Paulo se via como pecador. E por conta disso ele era santo. Parece, contraditório, mas não é. Quanto mais você se ver como pecador, como alguém falho, com uma natureza corrompida, ora, mais você vai se santificar. Menos brecha você vai dar. Se você tem dúvida que você é pecador, meu irmão, essa ilustração aqui é de praxe, mas eu tenho que falar toda vez. Pastor, eu sei que eu tenho falhas, mas eu não sou tão maligno assim como o senhor falando, não. Não? Se eu pudesse colocar nesse multimídia aqui os pensamentos que perambularam a sua mente na última semana, teria algum problema para você? Ou você acha que os seus pais teriam vergonha do filho que ele criou? Que seu marido jamais pensaria que na sua cabeça passaria esse tipo de coisa? Ou você seria o primeiro a sair daqui correndo, envergonhado, dizendo, desliga isso daí. Somos extremamente maus e pecadores. Olha para a nossa civilização. Vivemos uma civilização que apoia mães matarem seus filhos indefesos no ventre. Acho que foi Marta Teresa que disse essa frase, né? Olha, se nós concordamos com uma mãe matar o seu filho indefeso no ventre, como poderemos dizer para um ser humano, não faça mal para o seu próximo? Como? Não tem a possibilidade. Sabe por quê? Seu casamento às vezes é ruim? É porque você se acha demais. É porque você se acha a última bolacha do pacote. Você acha que é um privilégio para o seu cônjuge ter você como companheiro, como companheira. Você quase que acorda, né? Já orou pela minha vida hoje? Agradeça aí, porque não é todo dia que você tem uma mulher igual eu não, hein? E você se acha especial demais. Não se vê como pecador. Agora, como que eu preciso fazer para me ver como pecador? Meu querido, você não precisa se esborrachar no pecado. Não. Você não precisa ir para um motel, para a zona, para a balada, nada, para as drogas, não. Você precisa conhecer a Escritura. Quanto mais você conhece a Escritura, mais você se conhece. E se você sabe que você é pecador, você sabe que sem a força do Espírito Santo em sua vida, você não vai conseguir perdoar. Você não vai conseguir sustentar o seu sim até que a morte o separe. Você não vai conseguir ser paciente, benigno, não vai. Quantos cônjuges não têm vergonha de pedir perdão para o próprio marido ou para a própria esposa? Por quê, pastor? É humilhante. Óbvio que é humilhante. É por isso que você precisa de Deus. Eu lembro uma vez o irmão brincava, né? Olha, eu não tenho problema nenhum em pedir perdão para minha esposa. Quando eu errar, eu peço perdão. O problema é que até hoje eu não errei, né? Mas quando errar, eu vou pedir. Você é um bichão mesmo, hein? Não tem coragem de pedir perdão para o marido, para a esposa. Não consegue ver o tamanho do orgulho que está carregando.
A Bíblia diz que eu e você devemos fugir do pecado. Fugir do pecado. Correr, literalmente. É por isso que os mandamentos contra a tentação não é resista, mas é como diz 2 Timóteo 2:22, né? Fugir das paixões da mocidade. É como o exemplo de José, né? José não ficou ali. Mulher de Potifar, pode tentar ir. Aqui é crente de verdade. Raiz. Pode tentar eu aqui. Foi isso que José fez? Deu linha. É ruim, hein? É assim que temos que fazer. Fugir do pecado. Quem sabe que é pecador, não brinca. Não brinca com o pecado. Não brinca. Meu querido, se você conhece um pouquinho a sua natureza, você não vai flertar jamais com a sensualidade, com a impureza. Se você sabe que você é pecador, você tem por obrigação não ter senha nenhuma no celular. WhatsApp, Facebook, está com senha, sai para lá, rapaz, o que é isso? Daí você pensa assim, pastor, mas e a minha privacidade? Você disse sim no altar, casou? Acabou a privacidade, não existe mais. Mas como assim? Você tem senha para que algumas coisas você pode ver, seu marido não pode? Sua esposa não pode? O que você está vendo que o seu cônjuge não pode ver? Deixa tudo aberto, deixa lá. Faz isso, irmã, de vez em quando, dá uma checada, surpresa. Tem que fazer. Por vezes eu vejo minha esposa olhando o celular lá e eu nem me importo. Nem senha tem. Ela, os meninos, vê tudo lá. E fica aberto o computador ainda, vê tudo. Porque é segurança para mim. Segurança. Porque as coisas escondidas não adianta. Mais cedo, mais tarde, uma vez eu conversava com um rapaz, crente, mas se arrependeu, graças a Deus, né? O cara era tão cara de pau, que para conversar com uma outra mulher, sabe o que ele fazia? Ele comprou um chip novo, até quando ele conversava, ele trocava, abriu o plastiquinho da identidade, que era plastificado, enfiava o chip dentro da identidade, colava de novo, para que quando ele estava no serviço, ele abria a identidade, falava como é. Que canalha mesmo. Descobriram? Que a mulher tem um faro para essas coisas, irmão, não brinca com esse negócio. Mulher tudo acia. Descobre tudo. A Shakira descobriu que o Piquet está traindo ela, gente. Você acha que essa mulher não vai descobrir? Eu não sei se você sabe da história, né? O porquê que ela descobriu, como que ela descobriu, né? Depois qualquer coisa eu corto esse pedaço. Por conta de uma geleia. Uma geleia na geladeira. Que só ela gostava, que o Piquet achava ruim. E ela descobriu que quando ela viajava, ela voltava. E que meio milímetro diminuiu da geleia aqui, Piquet? O que aconteceu? Descobriu, cara. Mulher, o cão chupando manga para descobrir as coisas. Então, não só por conta disso. Temor a Deus. Temor a Deus. Então, esquece sempre, irmão. Deixa tudo aberto lá. Deixa tudo aberto. Minha esposa, às vezes, ela só comunica, né? Olha, bloqueei não sei quantas piriguetes lá no Instagram. É porque o meu tem um monte de gente, né? E eu não fico nem olhando que negócio. Vai o que você quiser lá, né? Bloqueia, apaga. Não é problema nenhum. Isso é segurança para a gente que é casado. E terceiro e último para encerrar. A mensagem do Evangelho fala sobre a graça divina. Por que Cristo precisou morrer para nos salvar? É porque nós não dávamos conta de salvar a nós mesmos. Isso é graça. Romanos, capítulo 3, versículo 20, Paulo vai dizer assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A mensagem do Evangelho é a mensagem da graça de Deus salvando pecadores podres e corruptos como nós. A maioria das religiões, elas salvam apenas pessoas boas e, consequentemente, não salvam ninguém, porque nós acabamos de ler aqui, não há um bom, nenhum sequer. O cristianismo, ele vai na contramão. O cristianismo autêntico, ele é a única religião que salva pecadores. Consequentemente, é a única religião que, de fato, salva. Porque é só esse tipo de pessoa no mundo. Poderíamos dividir dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles que se veem como pecadores, que reconhecem que são pecadores, e aqueles que ainda não reconheceram. Não há outro tipo de pessoa. O cristianismo salva pecadores. As outras religiões, elas fazem mais ou menos assim. Você está num buraco, num poço. E então as religiões, elas fazem o quê? Elas te jogam cordas e dizem assim: pegue a corda e nós te puxamos aqui para cima. Você pode ver as cordas aí como mandamentos, e bons mandamentos que nós também vemos no cristianismo. Perdoar, amar o próximo,
Sim. Então elas dizem assim, olha, pegue aí e suba. Elas não veem apenas um pequeno detalhe. Com a sua queda no poço, você se quebrou por inteiro. Os 2 fêmures, braços, mãos, pés. Está tudo quebrado. Você não tem a mínima condição de segurar naquela corda e subir na sua própria força. Mas a corda é de verdade. Os mandamentos são bons. O cristianismo ele é diferente porque ele joga a corda, só que ele sabe, essa pessoa não dá conta de subir. Então o que ela faz? Deus manda uma pessoa no fundo daquele poço, você todo quebrado, cheio de lama. Então essa pessoa chamada Jesus Cristo te pega todo quebrado e moído e te põe nos ombros e sobe com você. É Cristo que faz isso por mim e por você. Qual que é a implicação disso? Se você entende isso aqui, meu querido irmão e irmã, se você entende que você é pecador, que você precisa do poder de Deus, você vai entender que a outra pessoa que está casada com você também é pecadora. Eu ia trazer esse livro hoje, esqueci. Tem um livro fantástico que chama assim, né? Quando pecadores dizem sim. Eu aconselho, todo mundo vai casar, leia. Até depois de casar, leia também. Quando pecadores dizem sim. Se você entende que a outra pessoa do lado da cama, porque lembra, tinha aquele filme lá, né? Dormindo com o inimigo? Muito isso é quase isso aí, né? Casamento é quase dormindo com o inimigo. Mas se você entende que a outra pessoa é tão pecadora e falha como você vai conseguir ser mais paciente com essa pessoa também, porque você também se vê como falho. Se você entende que você é pecador, você vai ser grato, porque o ingrato não pode ser feliz. Você nunca vai ver alguém ingrato feliz, não. Se você entende que você é pecador, você não vai ter tantas dificuldades em perdoar o seu cônjuge quando ele errar, e por vezes erros terríveis. Um pequeno grupo aqui, às vezes compartilhando, ou algumas pessoas particulares para mim, dizem cada situação que elas passaram. Eu falei, puxa, conheço um irmão que ele casou, estava meio brigado com a mulher dele, engravidou a mulher dele e a vizinha junto. Terrível, terrível. É só Deus na vida de uma pessoa dessa para que consiga perdoar. Humanamente ninguém consegue. Ninguém. Se você entende que você é pecador, você consegue. Por mais que o outro tenha falhado e de forma feia, você consegue dizer, eu perdoo. Para encerrar, lembra a escritura fala sobre a parábola daquele credor, onde diz assim, que um homem, ele tinha uma dívida para com o seu patrão, e era uma dívida impagável, impossível de se pagar. Ele devia 10 mil talentos, aproximadamente em reais, daria pouco mais de 2 bilhões de reais. Essa era a dívida que esse homem tinha para com o seu patrão. E ele disse assim, meu patrão, ser paciente comigo que tudo vou te pagar. Se ele ganhasse o salário mínimo, eu fiz a conta, ele teria que trabalhar 165 mil anos para pagar essa dívida. Só isso. Haja espiritismo aí, né? Morre, encara, para pagar essa dívida. E ele diz, ser paciente comigo que tudo te pagarei. E aquele patrão é paciente, perdoa a dívida. Esse homem que tinha uma dívida impagável, ele sai e acha um conservo dele, que devia a ele 100 denários. Um denário é o equivalente a um dia de um trabalhador comum. Coisa mixaria ali. Algo em torno de R$2.500, mais ou menos. Ele tinha uma dívida de mais de 2 bilhões, que foi perdoada por seu patrão. E chega um funcionário dele e diz, ser paciente comigo, né? Eu vou pagar esses R$2.000, eu vou pagar. Diz a escritura que ele não tem paciência. Manda prender aquele homem. E não perdoa a dívida, sabendo que o patrão tinha perdoado ele. Mateus 18 diz isso daí, para logo depois então falar sobre divórcio. E é bem peculiar, né? Como se encaixam essas coisas, porque se você entende que essa parábola, ela fala na verdade, primeiro de uma dívida que nós tínhamos com Cristo. Nós tínhamos uma dívida impagável de bilhões e bilhões e bilhões, que nem em muitas vidas seríamos capazes de pagar, quitar essa dívida. Cristo nos perdoa. Então, por vezes, vem o cônjuge, que é o nosso conservo, com essa mixaria de R$2.000, com uma dívida talvez não tão barata como uma traição,
falta de respeito, uma agressão. São dívidas? Claro que são, terríveis. Mas comparado àquilo que nós devíamos e fomos perdoados, quem somos nós para não perdoar a pessoa que erra conosco? É por isso que tem essa parábola sobre o perdão, para logo depois falar de divórcio. Porque se você entende de fato o quanto você foi perdoado, o quanto Cristo teve graça e misericórdia da sua vida, se você entende Mateus 18, você não vai precisar chegar em Mateus 19 e ter o divórcio. Por isso que eu falei primeiro sobre o pecado, depois vou ser mais prático nas outras semanas, você vai ver só, bem prático mesmo. Mas é fundamental que você entenda isso daqui, que você precisa do Espírito Santo sobre sua vida, te capacitando a cada dia mais a permanecer no casamento. Te capacitando a cada dia mais a fazer aquilo que você não dá conta. Se você entender isso daqui, meu querido, as outras coisas vão fazer muito mais sentido. Se você não entende essa primeira mensagem aqui, como eu disse no início, é bem provável que as outras também tenham um efeito na sua vida, sim, mas um efeito de uma curta duração. Que Deus possa, todavia, dar sabedoria a mim e a você, de honrarmos nossos compromissos e reconhecermos a nossa total dependência do Senhor, para que as nossas famílias avancem, para que os nossos casamentos, de fato, sejam até que a morte os separe. Amém, meus queridos?